Seção 2ª. Das modalidades de licitação. Art. 28. São modalidades de licitação. Inciso 1º, pregão. Inciso 2º, concorrência. Inciso 3º, concurso. Inciso 4º, leilão. Inciso 5º, diálogo competitivo. Parágrafo 1º. Além das modalidades referidas no caput deste artigo, a administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 desta lei. Parágrafo 2º. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou, ainda, a combinação daquelas referidas no caput deste artigo. Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o artigo 17 desta lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea A do inciso 21 do caput do artigo 6º desta lei. Art. 30. O concurso observará as regras e condições previstas em edital, que indicará: inciso 1º, a qualificação exigida dos participantes. Inciso 2º, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho. Inciso 3º, as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor. Parágrafo único. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos do artigo 93 desta lei, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar a sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Art. 31. O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais. Parágrafo 1º. Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados. Parágrafo 2º. O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, que conterá: inciso 1º, a descrição do bem, com suas características, e, no caso de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros. Inciso 2º, o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. Inciso 3º, a indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes. Inciso 4º, o sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se excepcionalmente for realizado sob a forma presencial por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. Inciso 5º, a especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo 3º. Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será fixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração e poderá, ainda, ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação. Parágrafo 4º. O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital. Art. 32. A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a administração: inciso 1º, vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: alínea, inovação tecnológica ou técnica. Alínea B, impossibilidade de órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado. Alínea C, impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Inciso 2º, verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: alínea, a solução técnica mais adequada. Alínea B,
os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida. A linha C, a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Inciso 3º, vetado. Parágrafo 1º. Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições. Está gostando do vídeo? Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, deixa o like e bons estudos. Inciso 1º. A administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas e estabelecerá prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação. Inciso 2º. Os critérios empregados para a pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos. Inciso 3º. A divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada. Inciso 4º. A administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento. Inciso 5º. A fase de diálogo poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. Inciso 6º. As reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo. Inciso 7º. O edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. Inciso 8º. A administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo. Iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo, não inferior a 60 dias úteis, para todos os licitantes pré-selecionados na forma do inciso 2º deste parágrafo. Apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto. Inciso 9º. A administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas. Inciso 10º. A administração definirá a proposta vencedora de acordo com critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado. Inciso 11. O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Inciso 12º. Vetado. Parágrafo 2º. Os profissionais contratados para os fins do inciso X do parágrafo 1º deste artigo assinarão termo de confidencialidade e abstênciam de atividades que possam configurar conflito de interesses. Seção 3ª. Dos critérios de julgamento. Art. 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1º. Menor preço. Inciso 2º. Maior desconto. Inciso 3º. Melhor técnica ou conteúdo artístico. Inciso 4º. Técnica e preço. Inciso 5º. Maior lance, no caso de leilão. Inciso 6º. Maior retorno econômico. Art. 34. O julgamento por menor preço ou maior desconto, e quando couber, por técnica e preço considerará o menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Parágrafo 1º. Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 2º. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação, e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. Art. 35. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores. Parágrafo único.
O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. Art. 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. Parágrafo 1º. O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo será escolhido quando o estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração nas licitações para a contratação de: Inciso 1º. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado. Inciso 2º. Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação. Inciso 3º. Bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação. Inciso 4º. Obras e serviços especiais de engenharia. Inciso 5º. Objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação. Parágrafo 2º. No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos licitantes, na proporção máxima de 70% de valoração para a proposta técnica. Parágrafo 3º. O desempenho pretérito na execução de contratos com a administração pública deverá ser considerado na pontuação técnica, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 88 desta lei e em regulamento. Art. 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por: Inciso 1º. Verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados. Inciso 2º. Atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues. Inciso 3º. Atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferida nos documentos comprobatórios de que trata o parágrafo 3º do artigo 88 desta lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Parágrafo 1º. A banca referida no inciso 2º do caput deste artigo terá no mínimo 3 membros e poderá ser composta de: Inciso 1º. Servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração pública. Inciso 2º. Profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme o disposto no artigo 7º desta lei. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 2º. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, na licitação para a contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual previstos nas alíneas D e H do inciso 18 do caput do artigo 6º desta lei cujo valor estimado da contratação seja superior a R$ 300 mil, o julgamento será por: Inciso 1º. Melhor técnica, ou Inciso 2º. Técnica e preço, na proporção de 70% de valoração da proposta técnica. Art. 38. No julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente. Atenção! Quer saber o segredo dos aprovados em concursos públicos? E-book gratuito: O segredo dos aprovados em concursos públicos. Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Art. 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a administração,
e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Parágrafo 1º. Nas licitações que adotarem o critério de julgamento de que trata o caput deste artigo, os licitantes apresentarão: inciso 1º, proposta de trabalho, que deverá contemplar: alínea A, as obras, os serviços ou os bens, com os respectivos prazos de realização ou fornecimento. Alínea B, a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço e em unidade monetária. Inciso 2º, proposta de preço, que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária. Parágrafo 2º. O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado. Parágrafo 3º. Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço. Parágrafo 4º. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência. Inciso 1º. A diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Inciso 2º. Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis. Seção 4ª. Disposições setoriais. Subseção 1ª. Das compras. Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte: inciso 1º. Condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Inciso 2º. Processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente. Inciso 3º. Determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo. Inciso 4º. Condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Inciso 5º. Atendimento aos princípios. A linha da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. A linha B, do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. A linha C, da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento. Parágrafo 1º. O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso 23 do caput do artigo 6º desta lei, além das seguintes informações. Inciso 1º. Especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. Inciso 2º. Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso. Inciso 3º. Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Parágrafo 2º. Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão ser considerados: inciso 1º. A viabilidade da divisão do objeto em lotes. Inciso 2º. O aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade. Inciso 3º. O dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Parágrafo 3º. O parcelamento não será adotado quando: inciso 1º. A economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor. Inciso 2º. O objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido. Inciso 3º. O processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo. Parágrafo 4º. Em relação à informação de que trata o inciso 3º do parágrafo 1º deste artigo, desde que fundamentada em estudo técnico preliminar, a administração poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades. Art. 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens,
a administração poderá excepcionalmente: inciso 1º, indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses. Alínea A, em decorrência da necessidade de padronização do objeto. Alínea B, em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela administração. Alínea C, quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante. Alínea D, quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir apenas como referência. Inciso 2º, exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que previsto no edital da licitação e justificada a necessidade de sua apresentação. Inciso 3º, vedar a contratação de marca ou produto, quando, mediante processo administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela administração não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual. Atenção! Plano de estudos personalizado para seu concurso, com apostilas completas, questões atualizadas, simulados preparatórios, PDF, artigos, livros e muito mais. Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Inciso 4º. Solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor. Parágrafo único. A exigência prevista no inciso 2º do caput deste artigo restringir-se ao licitante provisoriamente vencedor quando realizada na fase de julgamento das propostas ou de lances. Art. 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios. Inciso 1º. Comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro. Inciso 2º. Declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade de nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o produto. Inciso 3º. Certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada. Parágrafo 1º. O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, certificação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, CONMETRO. Parágrafo 2º. A administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer protótipo do objeto pretendido e exigir, na fase de julgamento das propostas, amostras do licitante provisoriamente vencedor, para atender à diligência ou, após o julgamento, como condição para firmar contrato. Parágrafo 3º. No interesse da administração, as amostras a que se refere o parágrafo 2º deste artigo poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-profissional na especialidade do objeto, previamente indicada no edital. Art. 43. O processo de padronização deverá conter: inciso 1º. Parecer técnico sobre o produto, considerados especificações técnicas e estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, custo e condições de manutenção e garantia. Inciso 2º. Despacho motivado da autoridade superior, com a adoção do padrão. Inciso 3º. Síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido, divulgadas em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 1º. É permitida a padronização com base em processo de outro órgão ou entidade de nível federativo igual ou superior ao do órgão adquirente, devendo o ato que decidir pela adesão a outra padronização ser devidamente motivado, com indicação da necessidade da administração e dos riscos decorrentes dessa decisão, e divulgado em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 2º. As contratações de soluções baseadas em software de uso disseminado serão disciplinadas em regulamento que defina processo de gestão estratégica das contratações desse tipo de solução. Art. 44. Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa.
Se você chegou até o final deste vídeo, escreve aqui nos comentários, eu serei nomeado. Inscreva-se no canal se não for inscrito, deixa o like e compartilha com amigos e bons estudos.